Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade, naquela retrospectiva que nós temos feito todas as semanas para fixar bem o evangelho que nós meditamos durante toda a semana passada, que foi a quinta semana do tempo comum, para fixar bem no nosso coração e nos prepararmos melhor para esta semana que está iniciando, a sexta semana do tempo comum. Inclusive que nós adentraremos, no tempo da quaresma, um tempo forte da igreja, um tempo de oração, de conversão, de penitência. Então, para nos prepararmos melhor, nós vamos tentar fixar bem tudo aquilo que nós meditamos na semana passada, quinta semana do tempo comum. Então, vamos lá. Na segunda-feira, no dia 9, da segunda-feira da quinta semana do tempo comum, nós meditamos que muitas pessoas, acamadas inclusive, elas eram levados, os enfermos eram levados até Jesus para que Jesus os tocasse, pelo menos tocasse na orla de suas vestes. E todas essas pessoas que eram levadas até Jesus e tocavam Jesus ficavam curadas. Então nós meditamos a importância de fazer este encontro com nosso Senhor Jesus Cristo com fé. Crermos que Ele verdadeiramente tem o poder de nos curar, tem o poder de nos transformar, não apenas a nossa enfermidade física, mas principalmente as nossas enfermidades espirituais, nos curar daquilo que nos impede de amá-lo e de servi-lo. O Evangelho diz que todas as pessoas eram curadas. Então, quando nós formos fazer este encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo na Eucaristia, onde podemos fazer o encontro com o próprio Cristo ressuscitado, vivo, corpo, sangue, alma e divindade, que façamos com fé. E também podemos fazer este encontro espiritualmente com o nosso Senhor, nas nossas orações, nas nossas meditações, meditando a palavra de Deus, esses encontros pessoais com o nosso Senhor, fazermos também com fé. Já na terça-feira, no dia 10, nós meditamos o evangelho que Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei. Por quê? Jesus diz, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então os fariseus, eles cumpriam uma série de preceitos, uma série de regras, mas sem a finalidade principal, que é o crescer no amor a Deus e no amor ao próximo. Deveria ser assim, todos aqueles atos piedosos, não, estou cumprindo este preceito, a gente lava as mãos e etc., a gente lava os pratos de cobre. Então, todos aqueles preceitos do Antigo Testamento tinham por finalidade preparar aquele povo, antes da vinda de Jesus, para a obediência, para a docilidade, para que quando viesse o Messias, eles estivessem prontos para escutar a palavra de Deus, para obedecerem o Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E o Jesus, ele denuncia por quê? Porque o que eles estavam cumprindo estava sendo algo vazio. Então, aquelas atitudes aparentemente piedosas estava sendo algo vazio, porque não tinha finalidade verdadeira, o amor e o serviço. E também nos fez refletir quantas vezes nós não temos também atitudes aparentemente piedosas, às vezes missa diária, comunhão diária, às vezes a gente também tem a oração do Santo Terço diariamente, participamos de pastorais, mas com que objetivo, com que finalidades nós temos feito isso? É para crescer no amor a Deus e ao próximo? Então Jesus levanta essa questão para nós, para que nós não caiamos na hipocrisia dos fariseus e mestres da lei. Isso na terça-feira, Já na quarta-feira, no dia 11, o evangelho que a igreja nos propõe é o Jesus que diz o que sai do homem é o que torna o homem impuro, e não aquilo que vem de fora e entra no homem. Ou seja, Jesus está dizendo que não são os alimentos, não é a bebida, não é a comida que torna um homem impuro, mas aquilo que sai do seu interior, aquilo que sai do coração. Isso sim é capaz de tornar o homem impuro. Ou seja, as nossas inclinações, a nossa concupiscência, as nossas maldades,
o falar mal de outras pessoas, a malevolência, a calúnia, a inveja, a soberba. Então, tudo isso a gente concebe no nosso coração. E concebendo no nosso coração, isso torna o homem impuro, e não aquilo que vem de fora, não aquilo que a gente come. Então Jesus declara que tudo isso que a gente come é legal, é puro, não torna o homem impuro. Então ele purifica todos os alimentos, né? Que no Antigo Testamento havia essa limitação em alguns alimentos. Mas diz para tomar cuidado, vigiar, porque o que torna o homem impuro é aquilo que sai do seu interior. Então a gente precisa vigiar, precisamos nos policiar para combater estas inclinações que nos afastam do amor de Deus. E também na quarta-feira nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Lourdes, né? Já na quinta-feira, no dia 12, o evangelho que nós meditamos foi o evangelho que Jesus curou a filha da mulher sírio-fenícia. E nós, meditando esta cura, nós vimos o tamanho da humildade dessa mulher. Porque ela tinha um motivo justo para ir até Jesus. A sua filha estava possuída por um demônio. E ela foi aos pés de Jesus, ela que era pagã, não fazia parte do povo de Deus, e se joga, se lança aos pés de Jesus, com humildade, com fé, e pede a cura da sua filha. E diante deste pedido, Jesus reage de forma surpreendente. Ele diz, não convém dar o que é dos filhos, dar o pão que é dos filhos para os cachorrinhos. Então, além de negar a cura inicialmente para aquela mulher, ainda compara ela e sua filha a cães. E diante desta contrariedade, qual foi a reação da mulher sírio-fenícia? Ela, com humildade, com fé, com perseverança, responde a Jesus: sim, Jesus, eu concordo. Não convém tirar do filho para dar para os cachorros, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus se surpreende com essa resposta, com esta humildade, e diz, por causa disso que você acabou de dizer, pode ir embora, a sua filha está curada. E ela alcança a cura. Então olha que exemplo de humildade para nós no nosso dia. Nós, diante das contrariedades, não nos irarmos, não nos revoltarmos, mas perseverarmos com fé, perseverarmos na oração e na humildade, que o Senhor, Ele tem poder de nos dar aquilo que nós precisamos. E Ele sabe aquilo que nós precisamos. Já na sexta-feira, no dia 13, nós meditamos o evangelho que Jesus cura o surdo-mudo. Ele diz, Efatá, abre-te. E aquele surdo-mudo, né, que foi tocado por nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro nos ouvidos, depois na língua, é curado da sua surdez, da sua mudez. E nós meditamos então a importância de nós nos colocarmos na escuta, escutarmos sobretudo a palavra de Deus, mas também escutarmos os nossos próximos, aquelas pessoas que não tem ninguém que as escute, aqueles que são mais necessitados de serem ouvidos, os pobres, os miseráveis, por exemplo, os idosos, que muitas vezes só querem alguém que os escute, né, que se coloque à disposição para escutá-los. Então, a primeira coisa, escutarmos com atenção, para então nós falarmos. E a gente medita sobre isso, porque muitas vezes a gente fala e não quer escutar ninguém. A gente não se coloca nessa situação de escuta, né? Que é tão importante. Primeiro escutar para depois falar. Primeiro escutar a palavra de Deus para depois levar o evangelho. Depois falar daquilo que o coração está cheio, daquilo que nós fomos alimentados, né? Então isso foi na sexta-feira 13. Já no sábado, dia 14, nós meditamos Jesus que multiplicou os pães e os peixes e deu aos discípulos para que estes distribuíssem ao povo que estava faminto, que tinha fome. Então nós meditamos no sábado a importância de nós nos colocarmos como discípulos
Primeiro, receber o pão, receber de Jesus Cristo o nosso alimento, nos fortalecermos, para fortalecidos, para abastecidos, nós comunicarmos, nós distribuirmos aquilo que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a missionariedade da igreja. Inclusive, nós pedimos a intercessão nesse dia de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispos, que foram, grandes missionários lá dos povos eslavos, para que intercedam por nós, para que nós também, com o coração aberto, recebamos aquilo que for necessário de nosso Senhor Jesus Cristo e, uma vez abastecidos, coloquemos à disposição dos nossos irmãos, como estes santos fizeram. Receberam primeiramente de Deus para então distribuir o seu conhecimento, a doutrina da igreja, levar o evangelho às pessoas que não conheciam Jesus e então fizeram a vontade de Deus, que nós também façamos pela intercessão destes grandes santos a vontade de Deus. E assim nós concluímos a 5ª semana do tempo comum e fixemos os nossos olhares agora para esta 6ª semana, nos preparando bem para a quaresma, uma boa quaresma, para que nós, nesta quaresma, sejamos convertidos das nossas impurezas, das nossas dificuldades, nos policiemos, vigiemos e nos preparemos bem para o Senhor, para a Páscoa do Senhor. Amém.